Fala pessoal, todos os dias tragédias acontecem, até porque, como diz o ditado, a única certeza que temos na vida é de que a hora final chega para todos. Mas por incrível que pareça, e eu digo incrível mesmo, existem pessoas que passaram por experiências extremamente raras de quase perder a vida e por muito pouco sobreviveram. Eles são tão sortudos que podemos dizer que nasceram de novo, e você vai se espantar com todos esses casos onde a única explicação é que a morte estava de folga. Então não perca tempo e vem comigo conferir pessoas que sobreviveram ao impossível. Roy Sullivan. Dizem que o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, mas Roy Sullivan é o cara que pode provar o contrário. Natural do estado norte-americano da Virgínia, ele sempre foi um homem comum, mas com uma história única. Acontece que entre 1942 e 1977, Roy sofreu ao todo 7 descargas elétricas vindas de raios. E para surpresa de todos, nada justifica a incomum atração que ele tinha para essas forças da natureza, pois na verdade tudo não passava de uma absurda coincidência. Tanto que o homem ficou conhecido na imprensa como para-raios humano. Mas não dá para dizer que ele saiu totalmente ileso dos eventos, pois as experiências com raios deixaram sequelas graves, como perda de unhas, sobrancelhas e queimaduras no peito e cabelo. A parte triste é que o homem que parecia imune a raios teve um fim trágico aos 71 anos de idade, e desta vez não por outra força da natureza, mas por uma crush, pois em 28 de setembro de 1983 ele tirou sua própria vida, uma decisão que ele tomou depois de uma decisão amorosa com uma mulher que amava. Número 4. Juliane Koepke. Talvez ser atingido por um raio não deve ser nada se comparado a cair de um avião, ou talvez essas duas sejam situações tão perigosas quanto ficar isolado na selva sem comunicação ou suprimento nenhum. Mas o que eu sei é que uma pessoa sobreviveu a essas 3 experiências e continuou viva para contar cada detalhe. Juliane é uma sobrevivente do triste acidente do voo 508 Lanza, na floresta do Peru, e tudo aconteceu em 1971, quando ela e sua mãe, mais 92 passageiros, estavam no avião que foi atingido por um raio. Ela conta que quando começou a forte turbulência, segurou a mão de sua mãe enquanto só conseguia ouvir os gritos de desespero ao redor, até que foi lançada para fora presa à sua poltrona, numa queda de 3.000 metros de altura. Segundo ela mesma, quando acordou, ela se deu conta do que aconteceu e decidiu buscar ajuda, e assim mesmo com a clavícula quebrada, lesões profundas e o ligamento do joelho rompido, a jovem de 17 anos conseguiu caminhar numa jornada de 9 dias, onde a sobrevivência era quase impossível, pois saiba que tudo que ela tinha para comer era um saco de doces que encontrou, mas logo acabou. E enquanto andava, ela chegou a encontrar corpos horríveis por causa da queda, até que depois de um tempo encontrou uma cabana, onde usou querosene para limpar um corte no braço que já tinha criado vermes. Em entrevista à BBC, Juliane disse que arrancou cada um dos vermes da ferida infeccionada e ficou na cabana até que o som de vozes levou ela até um grupo de homens que lhes deram comida e a levaram até a ajuda necessária. E depois que o pesadelo passou, a garota encontrou o pai e ela teve notícia que sua mãe tinha sido encontrada morta. Mas pior que isso, ela sobreviveu à queda do avião, só que devido aos ferimentos não conseguiu se mexer e teve que esperar agonizando até a morte chegar. Truman Duncan. Em 2006, mais uma vez a morte foi derrotada da forma mais inacreditável que socorristas do Texas podiam presenciar. Truman Duncan era um manobreiro de ferrovia que tinha sido encarregado de conectar um vagão a uma estação de reparo. Mas enquanto trabalhava, por um descuido, mais perigoso aconteceu e ele caiu. Sem ter como escapar, ele teve o corpo colado entre os trilhos e as rodas de aço. O peso era gigantesco e estraçalhou as partes que cruzou. O vagão arrastou o homem por quase 23 metros, estrago suficiente para deixar lesões graves nos rins, pelvis e fazer ele perder as 2 pernas. A boa notícia é que, por alguma razão desconhecida, ele continuou vivo e, mais que isso, consciente o bastante para pegar o celular e ligar para a emergência. Pois saiba que, após a ligação, o socorro chegou depois de 35 minutos e os envolvidos no resgate se impressionaram com a lucidez do homem, que conseguiu ligar e detalhar sua localização. Galera, mas acontece que a batalha
batalha dele nem tinha começado, porque depois do resgate o homem foi submetido a 23 cirurgias até que pudesse estar fora de risco. Depois que o pior passou, ele continuou vivo e mesmo sem as duas pernas, ficou grato o suficiente para contar sua história a todos. Número 2. Luiz Eduardo Perez Arango. Em 2006, a medicina colombiana ganhou mais um caso para a lista de salvamentos milagrosos. Um soldado identificado como Luiz Eduardo Perez Arango chegou no hospital de Bogotá com simplesmente, meu amigo, uma granada no rosto. Os médicos quase não acreditavam na situação. Ao que foi apurado, ele acabou assim num acidente envolvendo um equipamento e uma granada. Sem ter muito o que fazer devido à gravidade da lesão, os médicos tiveram que fazer uma cirurgia às pressas para salvar o homem, mas saiba que existia o risco do explosivo detonar, acabando com a vida de Luiz e até mesmo machucando outras pessoas. Por isso mesmo, a cirurgia teve que ser feita do lado de fora, no estacionamento do hospital, e cada um dos participantes no procedimento assumiu o risco de se expor a uma explosão. Galera, mas felizmente e por muita sorte, o milagre, ou como você queira chamar, aconteceu e tudo ocorreu bem e o soldado saiu vivo da operação. Errol Rostam. E por último, temos o sobrevivente que viu a morte de perto fazendo uma das coisas que mais amava. Aaron, um norte-americano que praticava alpinismo e em 2003 estava escalando no Parque Nacional de Canyonlands em Utah, quando uma rocha de 500 quilos acabou se soltando e esmagou seu braço direito. Sem conseguir se soltar, ele ficou preso. Aaron não tinha avisado ninguém sobre a escalada, nem da ida ao parque. Assim, ninguém procuraria por ele. Acontece que, felizmente, ele tinha um resto de água e um pouco de comida, que acabaram dentro dos 5 dias e 7 horas que ele esteve preso. E cada momento foi uma experiência de aflição e desespero. E nos primeiros dias ele tentou de todas as formas tirar o braço debaixo da pedra, mas pelo peso da rocha aquilo era uma coisa impossível. E depois de ficar desidratado e se esgotar nas tentativas inúteis, ele encarou a realidade e viu que a única saída possível era amputar o próprio braço. E assim ele se preparou. Porém, no 4º dia ele desistiu de amputar porque viu que ia ser necessário quebrar os ossos do antebraço, mas com as ferramentas que tinha nunca ia conseguir. Então, sem água e tendo que beber a própria urina, ele escreveu seu adeus e a data da morte na pedra, acreditando que não passaria daquele dia. Mas no 5º dia o pôr do sol despertou. Aí veio a vontade de continuar lutando, e com a última motivação, Aaron pegou seu canivete e fez a amputação que parecia improvável. Depois, com uma mão só, ele teve que descer 20 metros até o chão e caminhar pelo sol escaldante enquanto sangrava, em um ritmo que logo levaria à morte. Mas por um milagre divino, ele encontrou uma família que o acolheu, deu comida e água, até as autoridades serem avisadas. E mesmo com 18 quilos a menos e muito sangue perdido, Aaron se recuperou e saiu são e salvo. E saiba que posteriormente sua história inspirou um filme e até mesmo um documentário. Radivoje Alayet. Você alguma vez na vida já pensou na possibilidade de ser atingido por um fragmento de meteorito? Se não, saiba que depois de conhecer a história desse homem, você vai ver que tudo é possível. E é bom ficar atento porque o improvável pode acontecer. Radivoje Alayet é um homem que acredita ser perseguido por aliens. E ele anda tão preocupado que reforçou sua casa, não dorme mais em dias de chuva e anda sempre com medo da morte. Você pode até achar que ele é louco ou paranoico, mas depois de conhecer sua história verá que ele não tem nada de maluco. Acontece que o motivo para tudo isso é que Radivoje sobreviveu a 5 meteoritos. Sua casa foi destruída pelo impacto dos meteoritos e fizeram o homem pirar. Por esse motivo, agora sua residência possui telhado reforçado com ligas de aço e um sistema anti-meteoritos. Para quem acha que tudo isso é história para boi dormir, saiba que especialistas confirmaram que as pedras que atingiram 5 vezes a residência são realmente meteoritos. E um fato interessante é que as 5 vezes que aconteceram, os eventos sempre foram antecedidos por uma forte tempestade. Meu irmão, agora dá pra entender por que o sujeito pirou. Quer ficar por dentro de curiosidades, mistérios e conspirações sobre o mundo? Então conheça o nosso 2º canal. O link está na descrição do vídeo. Contamos com a sua presença. E aí, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, marque o nosso sininho para receber as nossas notificações e, se possível,
compartilhe com seus amigos. Então isso ajudará muito o canal e sempre estará nos incentivando a postar novos vídeos. Então, meu amigo, nós vamos ficando por aqui e um forte abraço. Fui!